Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Malu Mix. Eu sou a professora Malu Perrota e hoje quero conversar com vocês sobre mordidas na educação infantil. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Talvez você, como pai, mãe, responsável por uma criança, já tenha chegado na escola para buscar seu filho e recebido a desagradável notícia de que ele recebeu uma mordida de um colega, ou então que sua filha mordeu um amigo da escola. Famílias com filhos de 1 a 3 anos de idade sabem que esse tipo de comportamento é comum, seja em casa ou na escola. No período de adaptação escolar, as mordidas começam a ocorrer muito mais. A mordida é sempre uma situação difícil para os pais de ambas as crianças. Os pais da criança que mordeu sentem-se envergonhados e não raras vezes culpados. E os pais da criança mordida ficam irritados pelo machucado do filho. Mas afinal, por que as crianças mordem? Nos primeiros anos de vida, entre 1 e 2 anos e meio, as crianças estão passando por uma fase de conhecimento e exploração do mundo e dos ambientes em que estão inseridas. As principais ferramentas para isso são as mãozinhas e a boca. Com certeza, você já viu um bebê se contorcendo para levar o seu pezinho até a boca. Ou então, ao segurar um bebê no colo, certamente ele pegou o seu colar, tocou seus brincos, o cabelo e tentou levar até a boca. Nessa fase, eles também estão descobrindo o próprio corpo. Muitas vezes, as crianças que mordem na escola são crianças mais possessivas, que querem atenção exclusiva, filhos de pais que estão em processo de separação, ou ainda crianças que estão com um irmãozinho recém-nascido em casa. De alguma forma, ela precisa extravasar aquela angústia e as ansiedades. Como ainda não tem um repertório de vocabulário eficiente para se comunicar, ela utiliza o mecanismo da mordida como manifesto. Um trabalho em grupo em que se trabalha a função da boca, dos dentes, da língua, da saliva, dos lábios, acaba sendo um instrumento pedagógico bastante eficaz. A criança que morde não deve ser rotulada. Nas escolas infantis, consideramos ser importante que a criança não seja rotulada como mordedora, nem ter o seu comportamento exposto em público. É necessário dizer para a criança que ela não pode fazer isso, porque dói e machuca, sem precisar gritar. Sem poder falar, os dentes viram um recurso de expressão. Assim, fica fácil compreender por que as crianças que mordem não podem ser rotuladas. Além da descoberta do corpo e da expressão dos sentimentos, elas ainda estão construindo a própria identidade. Quando recebem o rótulo de aquele que morde, aquele que é agressivo, os pequenos sentem dificuldade em desempenhar outros papéis que não aquele de agressor. Eles podem ter dificuldades de se relacionar. O que seria uma fase transitória, então, pode se cristalizar num comportamento permanente. Esse tipo de situação é muito comum tanto em casa ou na escola e não se trata de negligência por parte dos adultos. Em alguns casos, esse comportamento também pode acontecer com o aparecimento dos dentes. O primeiro contato do bebê com o mundo é oral, levando a boca para morder tudo que ele encontra. É assim que ele identifica os objetos, experimentando sua textura, forma, tamanho e peso. Mas existem outros fatores que também podem fazer com que a criança reaja por meio de mordidas. Situações familiares de conflitos, brigas em casa, rejeição, tentativa de chamar a atenção dos adultos, carência afetiva, disputa de brinquedos, espaço reduzido para brincar, desrespeito ao sono da criança, também são desencadeadores desse tipo de comportamento infantil. Outra razão é a necessidade de se comunicar. Os pequenos não dominam a linguagem verbal
e utilizam a mordida para expressar descontentamento e irritação ou para disputar atenção e objeto com seus amigos. Amor e carinho também podem ser expostos com uma mordida, como fazem os adultos ao afagar os bebês. Os pais devem ficar cientes que isso é um fato comum nas salas de aula, onde as crianças convivem umas com as outras e que ainda estão em fase de amadurecimento do sistema nervoso central. Elas estão experimentando as reações dos outros através das suas reações e consequências. Os adultos necessitam usar de coerência e não supervalorizar a mordida. O professor e os pais precisam perceber qual sentimento está em jogo para agir, sem drama. E não brigue com a criança que mordeu, mas seja firme. Lembre-se que é apenas uma fase e que irá passar. É importante sabermos que as mordidas deixarão de existir conforme o desenvolvimento da linguagem, na maioria das vezes a partir dos 2 anos de idade. Ela ainda não tem relação com a agressividade. Caso esse comportamento continue após os 3 anos de idade, aí vale a pena começar a investigar mais a fundo o que pode estar acontecendo. Os pais das crianças com esse tipo de comportamento devem evitar as brincadeiras que expressem carinho mostrando os dentes e fingindo morder. Os filhos imitam a brincadeira porque é prazerosa, é divertida e acabam transferindo para os colegas da escola o que aprendeu em casa. Porém, elas não sabem fingir a mordida como os adultos fazem na brincadeira. Então, acabam provocando marcas e dor no coleguinha. Cada criança é diferente uma da outra e vive uma realidade distinta que precisa ser analisada em conjunto pelos pais e professores. Diante de uma situação de mordida, a criança deve receber atenção, carinho e amor, pois o seu desenvolvimento emocional depende disso. Eu vou deixar algumas dicas para vocês que são pais de crianças da educação infantil que podem ajudar vocês caso aconteça essa situação na escola. Em casa, inconscientemente, os pais acabam enfatizando a questão da mordida na criança. Isso acontece quando as crianças mordem e os pais acham engraçado e legal. No ambiente familiar é uma brincadeira. A criança deixa uma marquinha de mordida no braço e os pais se divertem com a situação, inclusive mordendo a criança de volta, brincando de mordidinha, gerando muitas gargalhadas. Essas brincadeiras estimulam a criança a morder. Até mesmo uma criança que não tem o instinto de morder, com esse tipo de brincadeira, é incentivada a fazer. Mantenha uma comunicação aberta com os professores do seu filho, para entender melhor o contexto em que as mordidas aconteceram e poderem colaborar juntos nas soluções. Fale com o seu filho sobre a importância de expressar emoções e a maneira adequada de se tratar os coleguinhas com respeito. Se a criança é muito nova, você pode expressar sem gritar que a mordida dói e que não é bom. Seja um modelo de comportamento positivo para o seu filho. Demonstre como lidar com frustrações e resolver conflitos de maneira pacífica. Ajude seu filho a refletir sobre suas ações. Faça perguntas que o incentive a pensar sobre o impacto de suas mordidas nos outros. Estabeleça limites claros em relação ao comportamento agressivo. Explique as consequências da mordida e as alternativas mais apropriadas nessas situações. Desenvolva a empatia em seu filho, destacando como os outros podem se sentir quando são mordidos. Incentive seu filho a desenvolver habilidades emocionais. Isso pode incluir histórias, desenhos, brincadeiras que abordem emoções e ensinem de maneira saudável a como lidar com elas. Quanto mais as crianças compreenderem e souberem expressar suas emoções, menos propensas estarão a recorrer a comportamentos agressivos, como morder.
Aqui no canal Malumix eu tenho uma história sobre mordida que irá ajudar nesse processo. Também tenho vídeos e histórias que ajudam no desenvolvimento das habilidades emocionais. Procure aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo. No final deste vídeo que você está assistindo também irá aparecer esses vídeos. Vale a pena você conferir. O papel dos professores. Quando uma criança começa a morder o coleguinha na escola, o professor precisa chamar os pais e conversar para entender se essas brincadeiras ocorrem no ambiente familiar. Os pais fazem isso e não é por maldade, mas sim falta de conhecimento. Então, nesse caso, o papel do professor é orientar os pais de como eles devem agir. No final, nenhum pai quer ver seu filho mordendo outra criança. Por isso, é fundamental conversar com os pais para saber se essa situação acontece naquela casa e orientá-los. Lembrando que não são todos os pais que brincam assim com os filhos em casa. Os pais têm um apego emocional muito grande com os filhos e não gostam de ver que seus filhos receberam uma mordida. Os professores precisam entender esse fato e mostrar aos pais como a escola age, que não é de modo algum negligente nessas situações. Em escola onde o número de alunos é muito grande em relação à quantidade de professores, é bem complicado lidar com essa situação. Apesar disso, a professora precisa fazer o melhor possível e apresentar soluções aos pais. A coordenação e as professoras precisam transmitir aos pais que possuem conhecimento, habilidade e competência para lidar com esse assunto. A escola pode apresentar aos pais a situação como um todo, demonstrar o procedimento antes, durante e depois da ocorrência. Dessa maneira, os pais passam a confiar na escola e entendem que é uma situação passível de acontecer sem culpados. E não é só explicar o que aconteceu. O professor precisa também ensinar aos pais sobre todo o processo que leva a criança a morder. Quando os pais sabem e compreendem, eles se tornam aliados da escola para trabalhar na mesma linha de raciocínio com a criança. Pode ocorrer de uma criança morder ela mesma. Então, precisa entender se houve alguma alteração na rotina familiar, como, por exemplo, uma mudança de casa. Os pais devem ser orientados a buscar outro tipo de ajuda, como levar a criança ao pediatra. Os educadores podem também mapear através de uma planilha, anotando todos os momentos que ocorreram a mordida. Por exemplo, na hora do almoço, quando as crianças estavam com sono, durante uma atividade em que as crianças disputavam um brinquedo. Isso ajudará a comparar os momentos e saber o que está levando a criança a morder. Sabendo exatamente o momento de maior incidência, fica muito mais fácil para o corpo docente tomar ações assertivas para acabar com esse problema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se inscreva no canal. Se já é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!